As negociações pela paz entre Rússia e Ucrânia finalmente começaram. Depois de um telefonema de Trump para Putin, os dois líderes apararam algumas arestas e garantem que as negociações começarão imediatamente. Enquanto isso, Pete Hegseth, representante dos Estados Unidos, participando de uma conferência de países apoiadores da Ucrânia, não dá notícias muito positivas para o país, garantindo que a Ucrânia vai ter que se adequar a novas realidades, não entrará para a OTAN e ainda prometeu que não colocará tropas americanas no conflito. Enquanto isso, Zelensky faz uma proposta ousada para o estabelecimento de uma paz, uma troca de territórios, e a Rússia já deu a sua resposta. Será que aceita negociar nesses moldes com Zelensky? Enquanto isso, a gente tem também o Elon Musk em uma notícia bastante polêmica, garantindo que os Estados Unidos estão à beira de uma falência, enquanto alguns dados econômicos saem não muito positivos para os Estados Unidos e podem obrigar uma mudança de planos do Trump. A inflação veio acima do esperado. Falar um pouquinho também sobre como o Brasil está tentando fazer a medida de retaliação ou de reciprocidade contra as taxas americanas, falamos oficialmente sobre o fato, e também falar um pouquinho sobre a Liga Árabe, que garante, depois de discussões internas, que não aceita a proposta de deslocamento forçado de palestinos. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o regime iraniano, que garante que reforçará o exército e inovará nos seus equipamentos militares como uma resposta à ameaça dos Estados Unidos, e uma polêmica envolvendo a exploração de petróleo no Brasil, que pode dobrar a nossa capacidade, mas está sendo freada por organismos ambientais. Será que o Brasil deve explorar a margem equatorial? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você, que é meu inscrito, que é meu seguidor, um baita cupom de desconto. Na verdade, desconto não, mas oferecendo o cupom para você ter o seu cashback em dólar. A Nomad, que faz a compra de dólares para você pelas melhores taxas do mercado, sem burocracia, sem dor de cabeça, sem taxa de manutenção, taxa de corretagem, está oferecendo pelo cupom Ricardo20 até $20 de cashback na sua primeira compra de dólares. Não estou fazendo nenhuma recomendação financeira, mas vocês podem perceber que o dólar vem passando por uma queda, inclusive hoje sendo negociado a 5,74. Eu, não é uma recomendação, mas eu geralmente utilizo esses momentos de queda comparados com o passado recente para dolarizar parte da minha carteira. Além disso, você tem acesso ao Nomad Explore, um cartão que te dá direito a pagar suas contas, aqui no Brasil, tá? Restaurante, posto de gasolina, enfim. E você vai ganhando cashback dolarizado, além de ser uma conta que pode ser utilizada com o seu cartão físico ou digital em mais de 180 países. Então esqueça aquela dor de cabeça de ficar convertendo para fazer viagens, é só usar Nomad que dá 100% de segurança. Então, link na descrição ou QR Code aqui na tela para vocês e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Eu recomendo bastante, aliás, né, eu uso bastante e só recomendo serviços e produtos que fazem parte do meu dia a dia. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, hoje nós tivemos uma notícia super importante. O próprio Trump colocou na sua rede social, no Truth Social, que ele fez um telefonema para o Putin e eles conseguiram aparar uma série de arestas. Vai lembrar que o Trump já falou uma série de vezes que o Putin teve boas relações no seu primeiro governo, que, enfim, né, os dois mantêm ali um bom relacionamento, e dessa vez ele garantiu que os temas que foram discutidos nesse telefonema foram a guerra da Ucrânia, a crise do Oriente Médio, energia, inteligência artificial, a questão do poderio e da possível substituição do dólar e também outros temas sensíveis. Essa conversa, segundo o governo Trump, teve mais de 1 hora de duração e foi sensacional para os dois lados. Eles compartilharam algumas experiências, colocando que Estados Unidos e União Soviética, por exemplo, estiveram unidos na Segunda Guerra Mundial, quando os dois países tiveram dezenas de milhões de pessoas que faleceram, vieram a óbito justamente por conta do conflito, e que isso une, de alguma maneira, né, os dois países. Mais ou menos, né, eu diria, tá bom? Até porque não vou entrar aqui nos detalhes dos pormenores da Segunda Guerra, mas eu diria que não eram exatamente aliados. Eles tinham inimigo em comum mais do que eram aliados. Mas isso é um papo para um outro momento, né? Garantiu também que eles concordam
no futuro próximo, trabalhar de uma maneira muito próxima, inclusive prometendo visitas mútuas. Ou seja, o Putin está convidado a fazer uma visita oficial aos Estados Unidos, bem como o Trump está comprometido, está mais do que convidado, para fazer uma visita à Rússia. O próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, garantiu que a conversa foi extremamente proveitosa e que os dois realizarão encontros presenciais. Vale lembrar que uma série de acordos tinham sido desfeitos justamente pela falta de conversação, de diálogo entre os dois chefes de Estado. Não havia conversações em níveis diplomáticos entre Estados Unidos e Rússia. Vide, por exemplo, o Tratado New START, que regula a proliferação, o controle de armas nucleares, que a Rússia suspendeu justamente porque acusava que não poderia fazer vistorias pelas sanções que os americanos aplicavam, vistorias às armas americanas. Então houve uma suspensão, um descontrole, uma falta de conversação, o que é muito perigoso quando a gente fala das duas principais potências nucleares. Por conta disso, o Trump garantiu que os dois acham que, nesse momento, milhões de pessoas morreram em uma guerra que não deveria ter acontecido. O Trump falou, de novo, que se ele fosse o presidente, a guerra não aconteceria e que ela tem que parar. Vale lembrar que eles se comprometeram também a negociar imediatamente o fim dessa guerra e promover alguns benefícios mútuos, como, por exemplo, a troca de alguns cidadãos, até alguns prisioneiros americanos e russos que devem acontecer no futuro próximo. Ou seja, de fato, aparentemente foi uma reunião ou uma ligação proveitosa em que os dois se comprometeram a começar a negociar a paz entre Rússia e Ucrânia. Vale lembrar também que, apesar do otimismo que foi divulgado pelos dois lados, a Rússia garantiu, em um passado recente, que não via exatamente com bons olhos os Estados Unidos como mediadores pelas experiências do passado, garantindo que, quanto antes, Grã-Bretanha, Estados Unidos e os outros países ocidentais entenderem que uma paz só pode ser estabelecida pelos moldes da Rússia, pelo que o Putin falou para o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, mais rápido vai acabar a guerra. Só que o Putin fala que todos os territórios que foram invadidos, ocupados pela Rússia, têm que continuar com a Rússia, até porque eles passaram por um plebiscito, claro, reconhecido só pelos russos. Fala que o Zelensky tem que ser destituído porque é um presidente ilegítimo e também porque é um NAS, enfim, né? Sabe o que eu tô falando? E fala que a Ucrânia não pode entrar para a OTAN, além de garantir que as sanções devem ser levantadas, devem ser suspendidas em relação à Rússia. O descongelamento de ativos, a volta da compra de gás, de petróleo e o fim dos bloqueios comerciais. Será que é isso que o Trump pretende para fazer a paz? Será que é daí que vai partir o ponto de negociação? Não creio que o Zelensky ficaria muito feliz, claro. E a prova disso é que depois do telefonema, o Kremlin soltou uma nota oficial dizendo que é necessário entender a raiz do conflito, o que muito possivelmente deve significar a saída do Zelensky e o afastamento não só da Ucrânia, mas também de outros países como Geórgia ou até mesmo a Moldávia, de um possível alinhamento com a OTAN. Mas um indicativo talvez não muito benéfico para o Zelensky está no Pete Hegseth. Para quem não sabe, é o representante, polêmico inclusive, representante da defesa dos Estados Unidos, que participou de uma cúpula de líderes europeus principalmente, apoiadores da Ucrânia, que contou com mais de 40 países. Inclusive, estava do ladinho ali do Boris Pistorius, que é o representante da Alemanha, e falou algumas coisas bem polêmicas sobre o conflito Rússia-Ucrânia. Na verdade, polêmicas assim, né? Para a comunidade internacional. Ele falou que enquanto a Ucrânia não se convencer que as fronteiras da Ucrânia não voltarão ao que eram, não vai ter uma paz, porque isso é um objetivo irreal. Inclusive garantindo que perseguir esse objetivo de volta das fronteiras só prolongará a guerra e causará ainda mais sofrimento. Ainda garantiu que ele não vai mandar os Estados Unidos tropas em direção à Ucrânia e que a Europa tem que passar a assumir mais responsabilidade sobre a guerra. Ou seja, era uma coisa que até tinha compartilhado para vocês ontem, né? Os Estados Unidos falou que uma forma, por exemplo, dos Estados Unidos continuarem ajudando, além de garantir acesso aos 500 bilhões de dólares em minerais terras raras, seriam com os europeus comprando armamentos americanos e repassando para a Ucrânia. E garantiu que a ajuda letal e a ajuda não letal
tem que vir agora, principalmente dos europeus e não mais dos Estados Unidos. Ainda fez questão de garantir que o processo de paz não passará pela Ucrânia entrando para a OTAN. Ou seja, a Europa vai ter que assumir mais responsabilidade, a Ucrânia terá que se conformar que as fronteiras não voltarão a ser como elas eram antes do início do conflito, talvez até antes mesmo da anexação da Crimeia, e que também a Ucrânia não entrará para a OTAN. Professor, então da onde que partiremos de uma possibilidade de acordo? O Zelensky ontem deu uma entrevista, inclusive, tá? Uma para o jornal The Guardian e outra para o The Economist, sendo que no The Economist ele garantiu que a Ucrânia já está cansada do conflito e está ficando sem energia. Esse sem energia você pode entender de duas maneiras. Tropas desmobilizadas, militares mal treinados, população cansada das consequências sociais e econômicas de um próprio conflito, ou pode entender sem energia elétrica, porque de fato a gente está atravessando um momento, né, de frio no continente europeu, e a Rússia fez questão de quase todo o conflito atacar pontos de infraestrutura, pontos de saneamento, de geração de energia. Então é fato que isso atrapalha todas as atividades econômicas e também as atividades sociais. E depois garantiu, na entrevista do The Guardian, que tem sim uma proposta de paz para a Rússia, ou pelo menos um princípio de negociação. Putin, eu aceito, se o Trump convencer você a negociar comigo, a gente partir de um princípio de troca de territórios. O senhor troca de territórios? Sim. Para quem não sabe, em agosto do ano passado, a Ucrânia lançou uma operação surpresa na região de Kursk e hoje, inclusive, domina cerca de mais ou menos ali 450 quilômetros quadrados do território russo. E vai lembrar que mesmo com a presença de soldados norte-coreanos, uma tentativa de contra-ataque, as últimas informações dão conta que a Ucrânia vem avançando, inclusive na direção de Sudza, que é um importante ponto logístico ali, né, de distribuição de gás, de combustíveis fósseis por parte dos ucranianos. Então, assim, Kursk é uma região que talvez não tenha grande relevância para a Ucrânia, mas que do ponto de vista simbólico mostrou que as fronteiras russas estão sim permeáveis e que eu falei desde aquele tempo para vocês, desde agosto do ano passado, que muito possivelmente seria utilizado para tentar convencer a Europa e os Estados Unidos, olha, eu consigo invadir a Rússia, hein? Continua mandando armamentos. E também para tentar estabelecer algum tipo de moeda de troca quando se iniciassem as negociações pela paz. É isso que o Zelensky quer. A questão problemática é que, primeiro, ele fala que não existe um território preferido para ele trocar, já que todos os territórios que foram invadidos pela Rússia são territórios essenciais para os ucranianos e que a Rússia hoje controla cerca de 112 mil quilômetros quadrados. A região invadida tem cerca de 450, ou seja, percebam, né, a diferença de proporção. Mas o Zelensky fala que ele aceita negociar e trocar territórios com a Rússia. E isso, claro, chegou aos ouvidos do Kremlin, aos ouvidos da Rússia, que se manifestou. A gente teve o Peskov garantindo que nunca trocará territórios com a Ucrânia, ressaltando que isso é impossível, que a Rússia não discutiu e nem discutirá tais temas, sendo que é claro que as formações ucranianas na Rússia serão expulsas ou destruídas, e que essa proposta ucraniana é absurda. Ou seja, a Rússia ainda fala. De novo, uma coisa é o que ela fala, outra coisa é o que pode acontecer, são coisas bem diferentes. É só você ver o Trump que ameaça o Canal do Panamá, invadir o Canadá, a Groenlândia. Acho que é muito mais retórica para estabelecer alguma vantagem de negociação do que qualquer outra questão. E a Rússia também fala que não aceita negociar territórios. Ah, professor, mas eles têm que reconquistar os 450 quilômetros de Kursk. Tem mesmo. A Rússia garante que fará isso por força, que se os militares ucranianos não abandonarem os territórios, eles vão ser aniquilados. Inclusive, Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e hoje conselheiro de segurança do país, quem é velho de guerra aqui do canal sabe que sempre que ele fala, ele super exagera, né, as declarações da Rússia, ele garantiu que a Rússia consegue sim estabelecer a paz pela força e que não precisa negociar territórios ou devolver ou trocar territórios com a Ucrânia para conseguir estabelecer ou a retomada do território de Kursk. Será então, pessoal, que a paz vai ser feita somente pelos moldes da Rússia?
ou seja, a Ucrânia aceita integralmente os territórios sendo da Rússia, a criação de uma zona tampão, militares europeus garantindo uma zona tampão e o estabelecimento de algum tipo de acordo regional? Deixa aí nos comentários o que aguarda, o que o futuro reserva para a Ucrânia e para o Zelensky. Lembrando também que ele foi confrontado, o Zelensky, sobre a possibilidade de eleições. Porque lembrando que a Rússia fala que hoje é impossível negociar com a Ucrânia, já que o Zelensky é um presidente ilegítimo, deveria ter tido eleições em maio do ano passado na Ucrânia, e que o próprio Zelensky assinou um documento falando que não negocia com Putin. O Zelensky falou que assim que forem retomadas ou estabelecidas propostas de cessar-fogo, ele convocará novas eleições. Será? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também uma notícia bastante polêmica. Ontem, o Elon Musk e o seu filho X fizeram uma visita à Casa Branca, ali ao Trump, e as notícias levadas não foram muito positivas. Lembrando que o Elon Musk, ele comanda o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, e promete reduzir de 1 a 2 trilhões de dólares os gastos públicos. Hoje, os Estados Unidos são o país com a maior dívida do planeta, e isso é não só, mas também com uma grande contribuição, inclusive, do antigo governo Biden e antigo governo Kamala, que várias vezes tiveram brigas com o Tesouro americano pedindo, pelo amor de Deus, para conseguir aumentar o teto da dívida, entende? O Elon Musk fez as contas, porque assim, a dívida vai, mas os juros também sobem. Segundo Elon Musk, hoje, o que os Estados Unidos gastam com a sua dívida pública é maior que o orçamento militar dos Estados Unidos, que é disparado o maior orçamento militar do planeta. Portanto, o Departamento de Eficiência Governamental vai ter a função de cortar gastos, porque, segundo Elon Musk, os Estados Unidos está à beira da falência. Claro que é um mega exagero, os Estados Unidos eles controlam a moeda mundial, a impressão de papel moeda nos Estados Unidos não compromete só os Estados Unidos, mas também compromete outros países que têm reservas dolarizadas. Não acho que os Estados Unidos estejam à beira de uma falência. Mas é claro que é uma situação preocupante, alarmante pela grande dívida dos americanos. E o Trump, a gente sabe que vem trazendo algumas medidas polêmicas, que inclusive, por enquanto, segundo a YouGov, contam com sim apoio da população. Medidas de taxação a aço e alumínio, deportação em massa, ele promete de 10 a 12 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos, mas eu analisei com vocês que isso poderia gerar uma inflação. E inflação é um grande problema para a economia americana. É claro que não é culpa do Trump, é culpa dos governos anteriores, principalmente do governo Biden e Kamala. Só que o Trump, ele tem que combater isso. Até porque a gente sabe que um dos motivos que levaram à derrota da Kamala Harris é ela ter prometido conter a inflação, sendo que ela fez parte do governo que foi responsável pelo surgimento ou pelo fortalecimento da inflação. Se o Trump causar esse aumento de novo, isso pode se voltar contra ele. Até porque numa sociedade tão consumista, tão voltada ao crédito como os Estados Unidos, a taxa de juros é definitiva. E o Fed, o Federal Reserve, ele já colocou que enquanto os Estados Unidos não conseguirem controlar sua inflação, ele não reduz a taxa de juros. Portanto, não vai aquecer a economia novamente e nem mesmo reduzir também os juros pagos pela sociedade americana e pela própria dívida também dos Estados Unidos. Dentro desse contexto, projeto de deportação de mão de obra barata, você pode concordar socialmente, mas economicamente vai obrigar os lojistas, as empresas, a contratarem funcionários mais caros e repassar esse aumento de custo para a mercadoria. Quando a gente fala de política de deportação, isso custa dinheiro também para o Estado. Políticas de sobretaxa a aço e alumínio, cerca de 25% a 50% desses insumos são importados pelos Estados Unidos. De uma hora para outra vai surgir demanda interna da indústria de base americana? Claro que não. Esses insumos vão entrar mais caros no mercado americano, gerando um aumento do custo da produção e inflação. Ou seja, se por um lado o Trump está adotando medidas que por enquanto contam com apoio populacional, se a inflação começar a bater na porta, pode ser que não continue dessa maneira. A gente teve também, pessoal, o Brasil, falando um pouquinho sobre essas políticas de retaliação, ou como o Brasil gostou de colocar, medidas de reciprocidade, a adoção de sobretaxas ao aço e ao alumínio. Lembrando que o Brasil hoje corresponde ao segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, e isso pode corromper ou pode causar um impacto de 6 bilhões de dólares na nossa balança comercial.
Pois bem, o Alckmin, que é o nosso vice-presidente, falou que quer conversar com os Estados Unidos. Afinal, a taxação não foi somente contra o Brasil, mas sim uma alíquota única. Os Estados Unidos são um grande parceiro comercial do Brasil e a gente vai procurar conversar para encontrar a grande solução. E aí um repórter falou, poxa, mas Alckmin, será que a solução não pode ser o que foi adotado lá da primeira vez durante o governo Bolsonaro, quando Trump sobretaxou o Brasil? Para quem não sabe, a gente teve negociações e, à época, ao invés de colocar taxas no aço e no alumínio brasileiro, os Estados Unidos colocou cotas de importação. Ou seja, enquanto os Estados Unidos comprarem somente essa quantidade, não haverá taxação. Se passar dessa quantidade, a gente taxa produtos brasileiros. O Alckmin disse que sim, e que ele vê talvez nessas cotas para importação a grande solução para não sofrer sobretaxas. Por enquanto, o Brasil e o mundo veem essas taxas que só vão ser aplicadas em março como uma espécie de ameaçinha para negociações. Será que elas serão colocadas para frente, inclusive com a inflação chegando nos Estados Unidos? É a questão que se coloca. Para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes relacionadas à Liga Árabe e até à China, tecendo declarações contrárias à política de deportação ou de imigração forçada de palestinos. O Trump garantiu ontem, em conversa com o rei Abdullah II, rei da Jordânia, que ele pretende fazer escritórios, hotéis e transformar Gaza, já tinha falado sobre isso, numa espécie de resort, numa espécie de Riviera do Oriente Médio, garantindo inclusive que vai construir uma série de comunidades, 2, 3, 4, 5, 6, para que palestinos, não na Palestina, ocupem áreas que vão ser muito mais bonitas, muito mais inovadoras, muito mais confortáveis e menos perigosas. Só tem um problema. Os palestinos não querem sair dessas terras. E nem devem. A relação do território, do espaço, com a sociedade, é muito intrínseca, né? Não é que você desloca um povo desse... tira desse mato aqui e coloca nesse. Não, existe uma relação afetiva, ainda mais no território sagrado, né? Na região histórica aí da Palestina. Por isso, a Liga Árabe anunciou que o foco hoje está em Gaza. Amanhã pode estar na Cisjordânia. Por isso, é inaceitável para quem tem lutado com a Liga Árabe há quase 100 anos que os Estados Unidos falem em deslocar os palestinos. Ou seja, a Liga Árabe não aceita esse deslocamento. A China também coloca que é inaceitável. Ontem mesmo, o rei Abdullah, talvez ele tenha ficado um pouco constrangido na frente do Trump. Porque quando ele falou, o Trump, né? Olha, Jordânia, eu vou deslocar, e não vou precisar nem de militares, nem ameaças para fazer isso. Vou colocar palestinos na Jordânia, colocar palestinos no Egito. O Abdullah II, rei da Jordânia, falou, olha, a gente tem que ver com os nossos pares, tem que ver se realmente isso representa os interesses da Jordânia, mas eu aceito 2.000 crianças palestinas que estejam sofrendo. Ou seja, ele não negou de maneira veemente, o que é bem trágico, né? Hoje, ele já mudou de posição, colocando que é totalmente contra o deslocamento e está em conjunto com as ideias do pensamento da Liga Árabe. Será que lembrando que o Trump falou que ontem que está 99% certo que isso vai acontecer. Será mesmo? A gente teve também, pessoal, o Irã fazendo declarações fortes, o Ali Khamenei, que é atual o chefe de Estado e também chefe de governo, convenhamos, né, do Irã, é a grande liderança política do país, o Ayatollah, o chefe supremo, garantindo que vai reforçar o exército e inovar os mísseis do Irã. Ele estava numa exposição em Teherã, em que o Irã estava apresentando as suas inovações militares. Talvez o que mais tenha chamado a atenção é um drone kamikaze a jato que tem capacidade de ser disparado de um submarino. Ele garantiu que o mundo ocidental teme já o armamento iraniano, mas como os conflitos vão escalonando, ele precisa também aumentar o poderio militar do país. Isso está dentro de um contexto em que recentemente os Estados Unidos assinou um decreto, uma ordem governamental que garante que o Irã não pode ter armas nucleares e que se eles continuarem com um programa de enriquecimento de urânio acima do permitido, ações podem acontecer contra o país. Lembra que o Trump até foi confrontado, né? Mas Trump, você sabe que o Irã não curte muito você, né? O ataque que vocês fizeram contra o Qasem Soleimani, ali no Iraque e tal. Falei assim, olha, fiquem tranquilos. Aqui nos Estados Unidos já tem um plano. Caso o Irã ataque o Trump, me ataque, todos os Estados Unidos, os agentes americanos, já sabem como será a resposta ao Irã. O Irã vai ser destruído.
Por conta das declarações, o Irã reforça ainda mais a sua defesa. E fala também, lembrando, que não aceita negociar com os Estados Unidos, já que os americanos nunca se mostraram um país confiável para negociações. Ou seja, se na Ucrânia e Rússia parece que vai acalmar um pouco as coisas, talvez de uma maneira não muito positiva para o Zelensky, no Oriente Médio nem tanto. E para finalizar, pessoal, a gente teve também uma notícia super relevante acerca da nossa política nacional, a exploração de petróleo. Para quem não sabe, do Rio Grande do Norte até o Amapá existe um trecho litorâneo chamado de margem equatorial. As pesquisas indicam que se o Brasil conseguir explorar todo o potencial que ali existe, a gente pode dobrar a nossa produção de petróleo e ficar entre as 4 maiores produções do planeta. E claro, isso vai gerar royalties, isso pode promover algum tipo de investimento, se esses royalties forem investidos em saúde, educação, enfim, infraestrutura, e melhorar a economia do nosso país e também nos pontos, os royalties pagos para estados e municípios. A grande questão é que o IBAMA, ele coloca que os impactos ambientais que podem ser gerados na foz, principalmente do Rio Amazonas, área de recifes, corais, toda aquela vida marinha, pode ser um impacto gigantesco. Por isso, por enquanto, está freando essa exploração. Então existe hoje quase que uma briga no governo brasileiro. Você pega o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA freando essa exploração e a pauta mais econômica e o Poder Executivo a favor dessa exploração. O Brasil, lembrando, tem hoje a missão de liderar a COP30, que é uma COP que vai pleitear maiores investimentos dos países desenvolvidos em planos de transição energética e segurança ambiental em países emergentes, e o Brasil coloca que a meta é repassar cerca de 1,3 trilhão de dólares. Só que temos uma má notícia para o Brasil. A COP30 já começa desmoralizada, sendo realizada em Belém. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris. Possivelmente desses 1,3 trilhão de dólares, grande parte viria dos Estados Unidos. Se viesse, eu duvido muito que viria, mas se viesse, viria pelos americanos, que não devem mais repassar um centavo para as questões ambientais. E aí, pessoal, será que o Brasil... E outro ponto polêmico também, O Brasil hoje é um país que se coloca como uma liderança da transição energética, da energia limpa, e explorando a margem equatorial e voltando a ser um país, ou passando a ser um país que depende ainda mais de combustíveis fósseis, liderando uma COP30 enquanto fala em exploração da margem equatorial, é a questão que se coloca, não existe certo e errado. Você concorda com o Brasil explorar a margem equatorial? Sim ou não? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.